no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A temperatura subiu ainda mais nos bastidores políticos após o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, defender a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, deixando de lado os outros 3 pré-candidatos ao governo, Isolda Sela, Evandro Leitão e Mauro Filho. A postura adotada pelo presidente nacional do PDT gerou reações na bancada do partido na Assembleia Legislativa. O presidente Evandro Leitão emitiu uma nota que circulou nos grupos de WhatsApp dos deputados estaduais, manifestando indignação com o que considerou de postura inoportuna, inadequada e inconveniente do presidente nacional do PDT. Para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, Carlos Lupe deveria assumir uma postura de isenção e não de defesa de um dos candidatos ao governo do estado. As informações sobre os bastidores políticos que fervilham após o encontro nacional do PDT em Fortaleza chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A postura do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que na quarta-feira em Fortaleza privilegiou com elogios e manifestações de apoio o ex-prefeito Roberto Cláudio e ignorou as pré-candidaturas de Isolda Sela, Evandro Leitão e Mauro Filho ao governo do estado, gerou mal-estar e teve desdobramentos entre pedetistas. A reação em tom de indignação está expressa em uma nota assinada nesta quinta-feira pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. A nota circula nos grupos de WhatsApp de deputados estaduais e tem duras expressões contra o presidente nacional do PDT. A carta mostra que se aprofundou a divisão sobre a escolha do nome do PDT a ser lançado ao Palácio da Abolição. Antes de divulgar o texto, Evandro telefonou para o presidente regional do PDT, André Figueiredo, para dizer que não poderia silenciar diante do que chamou de inconveniência do líder pedetista. André, ao responder à reação de Evandro, de acordo com o interlocutor, chegou a dizer que era o estilo de Lupe falar e abordar determinadas questões. Evandro não poupou adjetivos nem advérbios e chamou o comportamento de Carlos Lupe de inconveniente, inoportuno, desrespeitoso e inadequado. O sentimento entre os deputados estaduais e lideranças municipais do PDT do Ceará é que, como presidente da Executiva Nacional do partido, Lupe deveria ter assumido uma postura de magistrado e não de cabo eleitoral do ex-prefeito Roberto Cláudio, o que gerou um ambiente de animosidade na agremiação. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Ficou a interpretação entre os deputados estaduais e lideranças municipais do PDT que Carlos Lupe desembarcou em Fortaleza com a missão de transformar o encontro nacional do PDT em palanque para o lançamento ou prévio lançamento da pré-candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado. As manifestações de Carlos Lupe começaram a ser expostas 24 horas antes da abertura do Encontro Nacional do PDT, que foi realizado com o objetivo de alavancar, de fortalecer a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Carlos Lupe concedeu entrevista, enalteceu a postura, a trajetória de Roberto Cláudio, sempre dando ênfase ao ex-prefeito como, segundo ele, o melhor nome do partido para disputar o governo do estado. O PDT tem outros 3 pré-candidatos, Evandro Leitão, Mauro Filho e Isolda Sela. Aqui no Jornal Alerta Geral, e você acompanha daqui a pouco, o ex-governador Camilo Santana chegou a dizer que a governadora Isolda Sela, como ocupante do cargo, tem a prerrogativa de disputar a reeleição. Mas os aliados de Roberto Cláudio cercaram o presidente da Executiva Nacional do PDT, Carlos Lupe, e o enquadraram na estratégia de transformar, repito, o Encontro Nacional do PDT em Fortaleza na primeira plataforma de uma pré-candidatura ou da candidatura de Roberto Cláudio. Carlos Lupe foi bem enfático ao fazer esses elogios a Roberto Cláudio, ignorando os demais pré-candidatos, o que gerou a irritação entre deputados estaduais e também essa nota do presidente nacional, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Você acompanha agora as palavras de Carlos Lupe, que provocaram essa rebelião no PDT.
A minha opinião é que o Roberto Cláudio é o cara que tem mais experiência, mais fadado a enfrentar os desafios que o Ceará precisa para governar nos próximos mandatos, principalmente porque foi prefeito da capital, a cidade mais importante do estado. É um homem profundamente habilidoso no tato da política, experiente. Não quer dizer que a Isolda não tenha méritos, mas eu acho, na minha opinião, mesmo não sendo eleitor aqui, abusando do meu direito de dar opinião, mas eu gosto de dar opinião, se eu estivesse aqui no Ceará, eu votaria dentro do partido para o Roberto Cláudio ser nosso candidato. Esse foi o estopim para o surgimento da crise interna no PDT, que algumas lideranças tentam contornar. O senador Cid Gomes adotou o silêncio, não apareceu nesse encontro nacional. A assessoria de comunicação do senador Cid Gomes chegou a dizer que ele estava com suspeita de Covid. A informação não foi confirmada, mas nos bastidores a notícia era de que Cid Gomes não estava satisfeito com os rumos adotados para a realização desse encontro nacional e muito menos com o processo de escolha do candidato do PDT ao governo do estado. A reação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, foi dura, mostrando a elevação da temperatura e também confirmando a existência de uma crise nessa relação entre PDT e PT. Primeiro, a crise interna no PDT. Os deputados estaduais manifestaram apoio à nota emitida pelo presidente Evandro Leitão e não esconderam o sentimento de revolta e indignação com o que consideraram de postura, repito, inadequada do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque o Sátiro Salles chega agora com um relato dos bastidores da Assembleia Legislativa como desdobramentos das declarações de Carlos Lupe. Sátiro Salles. Os deputados estaduais do PDT decidiram se rebelar contra o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, que assumiu a defesa da pré-candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, sem levar em consideração os demais nomes que pleiteiam a indicação na sigla. A lista, além de Roberto, tem a governadora Isolda Sela, o deputado Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho. Dos 12 deputados do PDT, apenas 2, Queiroz Filho e Marcos Sobreira, mantiveram silêncio sobre as críticas a Carlos Lupe. A nota distribuída pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, ao condenar o comportamento de Carlos Lupe, despertou um movimento de solidariedade entre colegas do parlamento que decidiram apoiá-lo na preservação de um processo democrático para a definição do nome a ser lançada à sucessão estadual. O deputado estadual Tim Gomes disse que as manifestações, como as de Carlos Lupe, desgastam o debate interno sobre a candidatura ao governo do estado. Tudo isso magoa e, no mínimo, gera um desânimo, publicou Tim, ao dizer que Evandro está correto ao externar a chateação e a preocupação com o quadro de divisão do PDT. Com informações dos bastidores políticos e a corrida à candidatura do governo do estado, Sátiro Salles. Tem mais informações, o repórter Ednardo Lemos também acompanha os bastidores políticos. Os deputados estaduais Osmar Baqui, Romeu Aldigueri, Guilherme Landim e Salmito Filho também cobraram mais debates internos e condenaram a postura assumida pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. As manifestações dos pedetistas contra o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que assumiu a defesa da pré-candidatura de Roberto Cláudio em detrimento de um amplo debate com os demais pré-candidatos da agremiação ao governo do estado, ganharam maior dimensão e mostram uma crise interna na agremiação. O deputado Osmar Baqui foi mais longe e afirmou que o comportamento de Carlos Lupe frustrou uma boa oportunidade para mostrar a unidade do PDT durante o encontro da sigla em Fortaleza, para fortalecer a pré-candidatura presidencial de Ciro Gomes. Inaceitável a postura do nosso presidente. O momento era oportuno para demonstrar nossa unidade. O que aconteceu foi lamentável, desabafou Baqui.
Baquite disse ainda ter a certeza que o senador Cid Gomes, como líder estadual do PDT, saberá agir de maneira democrática e ouvindo todos no partido para a definição do candidato ao governo do estado. Para o deputado Romeu Aldigueri, o momento é de construção, sabedoria, união interna e escolha democrática do nome mais viável para uma vitória nas eleições de 2022. O deputado estadual Salmito Filho também se manifestou sobre a nota do presidente da Assembleia Legislativa e disse que apoiava integralmente a firmeza de Evandro Leitão, com quem se solidarizava na construção da unidade do PDT. Com informações do site Ceará Agora, Ednardo Lemos para o Jornal Alerta Geral. Ainda sobre essa polêmica e também sobre a nota emitida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que retrata o clima de divisão interna no PDT. O texto da nota diz o seguinte: Evandro abre a carta aos deputados estaduais com a seguinte expressão: parabenizo pelo encontro de ontem de reforço à candidatura do nosso presidente Ciro Gomes. Estamos juntos nessa luta. E aí continua Evandro Leitão, mas não poderia deixar de expressar minha indignação pelo comportamento inoportuno e desrespeitoso do presidente nacional do nosso partido, o senhor Carlos Lupe, que vem ao nosso Ceará e desrespeita o democrático processo de escolha do nosso candidato ao governo, que conta com 4 nomes na disputa e que ainda contará com outros 2 encontros locais e usa do microfone para se manifestar de forma inconveniente em prol de uma das candidaturas. Ele continua Evandro Leitão, em referência ao presidente nacional do PDT, deveria se comportar como magistrado nesse processo, respeitando os 4 pré-candidatos, nós parlamentares e lideranças, e não como militante em prol de uma candidatura. Esse comportamento inadequado não contribui em nada para o momento que estamos vivendo. Eis aí a íntegra da nota escrita pelo presidente Evandro Leitão e distribuída nos grupos sociais, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp dos deputados estaduais. Tudo isso que você está acompanhando aqui é o retrato mais fiel dos bastidores políticos que marcam a convivência um pouco desarmoniosa nesse momento entre lideranças do PDT e do PT. Daqui a pouco eu volto com essa conversa com mais informações e falando também que passou por aqui o ex-governador Camilo Santana e ao dizer que a governadora Isolda Sela, como ocupante do cargo no Poder Executivo, tem direito, tem a prerrogativa de disputar o governo do estado. Essa é uma das frases que geraram também irritação entre os aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio, que nos bastidores políticos passa a ser visto como um candidato ou como um nome que está tentando ser imposto na disputa ao governo do estado. Nós marcamos aqui, abrimos o espaço para uma entrevista com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. A assessoria de imprensa confirmou a entrevista, mas até o momento o ex-prefeito Roberto Cláudio não nos respondeu para falar sobre esse assunto, sobre os bastidores políticos da pré-candidatura ao governo do estado. Eu volto em 1 minuto aqui no Bate-Papo Político.